Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos falar sobre mudança de base. Então, vamos pegar aqui a primeira definição. Sejam beta igual 1, U2, UN. E beta' igual W1, W2, WN. Duas bases ordenadas de um mesmo espaço vetorial V. Então, dado um vetor V'zinho pertencente ao espaço vetorial V, nós podemos escrever V'zinho em função da base beta ou escrever V'zinho em função da base beta'. Será que existe uma relação entre estas duas bases? Bom, então nós temos aqui, se V é igual a x1, U1, mais um x2, U2, mais reticência, mais xn, UN, as coordenadas do vetor V em relação à base beta é esse vetor coluna dado aqui por x1, x2, reticência até xn. E se V é igual a y1, w1, mais y2, w2, mais reticência, mais yn, wn, as coordenadas do vetor V em relação à base beta', esse vetor coluna aqui dado por y1, y2, reticência até yn. Bom, já que W1, W2, Wn não são vetores da base beta' e o 1, o 2, o n são vetores da base beta, nós podemos estar escrevendo os vetores da base beta' em função dos vetores da base beta. Então, vamos escrever W1 como A1, 1, mais A21, o 2, mais reticência, mais AN1, o n. Percebam bem que os coeficientes aqui dessa equação aqui do W1 é a coluna, né? A primeira coluna de uma matriz A de ordem N. Okay? W2 é A12, 1, mais A22, o 2, mais reticência, mais AN2, o N. Os coeficientes aqui, A12, A22 até AN2, é a segunda coluna de uma matriz de ordem N. E Wn é igual a 1N, 1, mais A2N, o 2, mais reticência, ANN, o N. Os coeficientes aqui de Wn é a enésima coluna da matriz de ordem N. E nós sabemos também que V pode ser escrito como Y1, W1, mais Y2, W2, mais reticência, mais YN, WN. Vamos substituir aqui em W1, W2 e WN o W1 escrito em função dos vetores da base beta, W2 escrito em função dos vetores da base beta e o WN escrito em função dos vetores da base beta. Então, nós estamos escrevendo vetores da base beta' em função dos vetores da base beta. Nós estamos saindo de beta' indo para beta. Então, substituindo W1, W2 e WN nessa equação aqui, né? V igual a Y1, W1, mais Y2, W2, mais YN, WN, nós vamos ter que V é dado por Y1, aí essa somatória de termos aqui, que é o W1, mais um Y2, essa outra somatória de termos que está aqui, que é o W2, mais reticência, mais YN, essa somatória de termos aqui, que é o WN. Bom, vamos colocar os vetores da base beta em evidência, ou seja, o 1, o 2, o N. Então, vamos pegar todos os termos aqui, olha. Eu vou ter aqui Y1, A1, 1, mais Y2, A12, 1, mais reticência, YN, A1N, 1. Então, vamos colocar aqui o 1 em evidência e nós vamos ficar com esse coeficiente aqui para o 1. Depois, vamos colocar o 2 em evidência, vamos colocar todos os i's em evidência, isso para ir variando de 1 até N. E vamos ficar aqui, Y2, aí vai ficar aqui, Y1, A21, o 2, mais Y2, A22, o 2, mais reticência, YN, A2N, o 2. Aí coloco o 2 em evidência e vamos ter essa somatória de termo que multiplica o 2. Fazemos isso para todos os i's, né? Então, vamos ter isso daqui. Mas nós sabemos que V ele pode ser escrito como x1, 1, x2, o 2, mais um xn,
o n. Ou seja, essa somatória de termos que está multiplicando 1 é igual a x1. Essa somatória de termos que está multiplicando 2 é igual a x2. Essa somatória de termos que está multiplicando n é igual a xn. Bom, nós podemos, isso aqui é um sistema linear, nós podemos escrever na forma matricial. Então, nós vamos ficar matriz coluna x1, x2 até xn igual uma matriz. Perceba aqui que a linha aqui, ó, agora nessa matriz que nós temos aqui, uma matriz de ordem n, ela são os elementos da linha, ela transporta dos coeficientes lá do W1, do W2, do Wn, vezes a matriz coluna, né? Que são as coordenadas do vetor V em relação à base beta'. Então, existe uma relação entre as coordenadas do vetor V na base beta com as coordenadas do vetor na base beta'. Essa matriz aqui que nós encontramos é chamada de matriz mudança de base de beta' para beta, porque nós escrevemos os vetores beta' em função da base beta. Nós também chamamos essa matriz aqui, né, que nós denotamos I de beta' para beta, como matriz de transição da base beta' para a base beta. Se nós tivéssemos escrito os vetores beta em função da base beta', nós teríamos uma matriz de transição, né, trocaria aqui, ficaria de beta para beta'. Mas como nós escrevemos os vetores da base beta' em função dos vetores da base beta, essa aqui é a matriz de transição da base beta' para beta. Então, nós temos uma relação que nos dá que as coordenadas do vetor V em relação à base beta é igual a matriz mudança de base de beta' para beta vezes as coordenadas do vetor V em relação à base beta'. Vamos a um exemplo. Seja um B, seja beta, né? E beta', duas bases do R2. Determine a matriz mudança de base de beta' para beta. Então, vou escrever os vetores beta' em função dos vetores de beta. Então, quem é beta'? Beta' tem aqui um 0, vai ficar igual a 1 mais A21, olha. É a coluna, tá? Os elementos da coluna, aqui os coeficientes. Então, vai ficar W1 é igual a 1 que multiplica o 1 mais A21 que multiplica o 2. Então, os vetores de beta' vão ficar em função dos vetores de beta. Então, nós vamos resolver. Isso aqui vai cair num sistema linear. 2A1 mais 3A21 é igual a 1. E menos A1 mais 4A21 é igual a 0. Resolvendo esse sistema, nós vamos ter que A1 é igual a 4 sobre 11 e A21 é igual a 1 sobre 11. Depois nós vamos escrever o W2 como a combinação dos vetores da base beta. Então, o vetor de beta' em função dos vetores da base beta. Então, o vetor W2 tem coordenada 0, 1, é igual a 1, 2, que multiplica o 1, que tem coordenadas 2 e menos 1, mais um A2, 2, que multiplica o vetor o 2, que tem coordenadas 3, 4. Resolvendo esse sistema, nós vamos ter que A1, 2 é igual a menos 3 sobre 11, e A2, 2 é igual a 2 sobre 11. Então, os elementos que nós estamos achando aqui são os elementos da coluna. Então, portanto, a matriz de mudança de base de beta' para base beta é dada por essa matriz aqui. A1 é 4 sobre 11, A1, 2 é menos 3 sobre 11, A2, 1 é 1 sobre 11 e A2, 2 é 2 sobre 11. Bom, nós podemos determinar as coordenadas de um vetor V em relação à base beta em função das coordenadas, né, do mesmo vetor em relação à base beta'. A nossa base beta' é a base canônica. Então, as coordenadas de um vetor são as próprias coordenadas em relação à base. Então, aqui nós temos 5 e menos 8, né, porque beta' é a base canônica. E nós vamos determinar as coordenadas do vetor V, que tem coordenadas 5 menos 8, em relação à base beta.
Então, as coordenadas do vetor V em relação à base beta é a matriz de transição da base beta' para beta vezes as coordenadas do vetor V em relação à base beta'. Fazendo essas contas aqui, multiplicando, fazendo multiplicação de matrizes, nós vamos ter que as coordenadas do vetor com coordenadas 5 menos 8 em relação à base beta é igual a 4 menos 1. Então, se substituirmos aqui, ó, A igual a 4 e B igual a menos 1, e fazer essas contas, nós vamos chegar em 5 menos 8. Mas olha bem, existe uma maneira mais fácil de determinar as coordenadas de um vetor V em relação à base. Se nós vamos fazer apenas esse cálculo, se nós temos só um vetor para determinar, a gente não precisaria ter feito esse cálculo. Nós poderíamos ter feito um cálculo mais rápido. Agora, quando nós temos muitos vetores, né, para resolver, é melhor usar a matriz mudança de base. Se eu quisesse só resolver as coordenadas de um vetor V em relação à base, bastaria, por exemplo, o vetor V tem coordenada 5 menos 8. Em relação à base beta, é igual a um A que multiplica um vetor V1 mais um B que multiplica o vetor V2. E ficaria mais fácil resolver esse sistema. Bom, gente, se nós, ao invés de escrevermos os vetores de beta' em função da base beta, escrever os vetores da base beta em função de beta', a relação que nós íamos ter é que as coordenadas do vetor V em relação a beta' é igual a matriz mudança de base de beta para beta' vezes as coordenadas do vetor V em relação à base beta. Né? Então, aqui, I vai de beta para beta'. Isso quando a gente escreveu os UIs, que são os vetores da base beta, em função dos vetores WJ, que são os vetores da base beta'. Então, eu saí de beta para ir para beta'. Então, nós vamos ter esse formato. Agora, tem uma relação aí que é muito importante. É que essa matriz, mudança de base, ela é inversível. E a inversa da matriz de beta' para base beta é igual a matriz de beta para beta'. Então, a matriz inversa da matriz mudança de base de beta' para beta é igual a matriz mudança de base de beta para beta'. Por exemplo, para a gente determinar as coordenadas do vetor, para a gente determinar a matriz mudança de base de beta para beta', nós vamos escrever os vetores de beta em função dos vetores de beta'. Os vetores de beta' são os vetores canônicos, né? E beta tem os vetores 2, menos 1 e 3, 4. Esses coeficientes aqui são fáceis de achar, né? Porque a base canônica repete os mesmos valores, dá 2 e menos 1, 3 e 4. São os valores que estão aqui. Bom, então a matriz mudança de base de beta para beta' é dado por, resolvendo esse sistema, nós vamos chegar que isso aqui é igual a 2, 3, menos 1 e 4. Nós vamos ter que resolver o sistema aqui, né? Bom, olha bem, gente, se nós calcularmos a inversa dessa matriz, que é a matriz mudança de base de beta para beta', nós vamos ter exatamente a matriz mudança de base de beta' para beta. Eu termino minha aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.